Teorias transitivas. Transição para a teoria das relações humanas. Chester Irving Barnard, um outro grande autor da teoria das relações humanas, da abordagem humanística da administração. Em 7 de novembro de 1886, nascia Chester Irving Barnard em Malden, Massachusetts, Estados Unidos da América. Ele teve uma vida dedicada ao mundo dos negócios e faleceu em 7 de junho de 1961, em Nova York. Barnard não foi um acadêmico, foi um executivo de negócios americano, um homem prático, administrador público e teórico sociológico. No entanto, pela qualidade de suas investigações e de seus estudos sobre a natureza da organização corporativa, seu primeiro livro, As Funções do Executivo, 1938, tornou-se um recurso essencial no ensino de sociologia da organização e da teoria dos negócios. Barnard se notabiliza no mundo administrativo de gestão pela sua prática. Barnard era um homem prático, era um homem de negócios. Barnard não era um acadêmico, não era um professor da academia universitária, não. Barnard era um homem prático, administrador público, administrador de empresas. Como funcionário da American Telephone and Telegraph Company, desde 1909, Barnard tornou-se presidente de uma subsidiária dessa organização, a New Jersey Bell Telephone Company, em 1927. Durante a Grande Depressão, Barnard dirigiu o New Deal do estado de New Jersey, sistema de apoio social. Mais tarde, Barnard trabalhou com a United Services Organization, USO, na qual foi presidente no período de 1942 a 1945, época da Segunda Guerra Mundial. Quando se aposentou do mundo dos negócios, Barnard atuou como presidente da Fundação Rockefeller, 1948-1952, e da Fundação Nacional de Ciências, 1952-1954, conforme George, 1968. Executivo de empresas, gestor de empresas, empresário de sucesso e gestor público, tocando um programa de gasto social. Um programa responsável pela recuperação da economia norte-americana, que foi abalada pela crise de 1929. E Barnard administra empresas durante a crise norte-americana a partir da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Homem prático, homem da prática. Gestor privado e estadista. Em suma, suas contribuições foram apreciadas por diversos comentaristas. Elas foram consideradas como tendo um impacto significativo e profundo sobre o pensamento a respeito de assuntos complexos da organização humana, mais do que qualquer outra contribuição para a continuidade do pensamento de gestão.
Ele trouxe uma visão menos acadêmica e mais científica sobre a gestão das organizações do que qualquer indivíduo antes dele. Chester Irving Barnard foi um homem revolucionário dentro da teoria geral da administração. Para Chester Barnard, as organizações se constituem em sistemas de cooperação da atividade humana. Esse era o ponto em que residia sua preocupação: a curta duração da vida humana e, consequentemente, a curta duração das empresas. De acordo com Chester Irving Barnard, as empresas que duram mais de um século são muito poucas. E a única organização que conhecemos com uma idade considerável é a Igreja Católica. Barnard concluiu que o motivo da curta duração da existência das organizações estaria no fato de não satisfazerem os dois critérios básicos e necessários para a sobrevivência: eficácia e eficiência. Esse estudioso compreendia a eficácia como o ato de ser capaz de cumprir as metas explícitas de cumprimento de resultados, e a eficiência como sendo o grau em que a organização é capaz de satisfazer os motivos que promovem as ações dos indivíduos. Logo, se uma organização satisfaz os motivos que fizeram agregar seus participantes e consegue atingir seus objetivos explícitos, a cooperação entre eles vai durar e, portanto, a existência tem continuidade. Barnard concluiu que o motivo da curta duração da existência das organizações estaria no fato de não satisfazerem os dois critérios básicos e necessários para a sobrevivência empresarial, sobrevivência da empresa, eficácia e eficiência. Barnard elaborou várias teorias, mas duas são particularmente interessantes: a teoria da autoridade e a teoria dos incentivos. Ambas fazem parte ou se aplicam ao contexto de um sistema de comunicação que deve se basear em 7 regras essenciais. Barnard, 1968, tradução nossa. 1. Os canais de comunicação devem ser claramente definidos. 2. Todos na organização devem conhecer os canais formais de comunicação. 3. Todos na organização devem ter acesso aos canais formais de comunicação. 4. As linhas de comunicação devem ser as mais curtas e diretas possíveis. 5. As competências das pessoas nas condições de centros de comunicação devem ser adequadas a essa função. 6. As linhas de comunicação não devem ser interrompidas quando a organização estiver funcionando. 7. Toda comunicação deve ser autenticada. Nessa perspectiva, o que torna uma comunicação autorizada é a recepção do subordinado em relação a ela, e não em relação a quem comanda. Barnard defendia que os gestores deveriam tratar os trabalhadores com respeito e competência para obter autoridade.
Portanto, encontramos aqui uma postura incomum naquela época e semelhante à postura de Mary Parker Follett. Aliás, podemos dizer que até hoje essa postura não é comum. Pensamento inovador de Chester Irving Barnard. Na teoria dos incentivos, Barnard apresenta duas maneiras para convencer os subordinados a cooperar com os gestores: incentivos tangíveis e persuasão. Ele destaca a importância da persuasão, considerando-a muito mais importante que os incentivos econômicos, e descreve 4 incentivos gerais e 4 incentivos específicos. Os incentivos específicos são: 1. Incentivos materiais, como o dinheiro. 2. Oportunidades pessoais que, embora não sejam materiais, atribuem distinção ao trabalhador. 3. Condições físicas ideais no ambiente de trabalho. Condições físicas ideais no ambiente de trabalho. 4. Benefícios ideais agregados ao trabalhador, como o orgulho da obra realizada. O principal objetivo de Barnard, ao escrever o livro As Funções do Executivo, foi discutir as funções do executivo, mas não de um ponto de vista meramente intuitivo. Ele buscou fundamentar sua abordagem sobre o tema partindo da concepção de sistemas cooperativos derivados dos conceitos expostos anteriormente. Trata-se de uma obra complexa e de leitura densa, na qual o autor resume as funções do executivo como sendo: seguindo, as funções do executivo segundo Barnard em seu livro As Funções do Executivo: criar e manter o sistema de comunicação, garantir os serviços essenciais aos indivíduos envolvidos no processo, formular tanto a finalidade como os objetivos organizacionais. Questão: o que são eficácia e eficiência organizacional na ótica de Chester Irving Barnard? Resposta: proposta ou proposta de resposta. Em muitas áreas e contextos, isso você deve observar nos dicionários. Os dois termos são usados quase como sinônimos, mas em administração existe uma distinção muito bem marcada. Se considerarmos as metas e os objetivos como os mais importantes na organização, seremos eficazes, mas se nos preocuparmos mais com o caminho a ser percorrido até lá, se a nossa preocupação for com o desempenho, buscaremos a eficiência. Dessa forma, a eficiência está mais para os meios e recursos, e a eficácia para os fins e resultados. CEDERJ, 2014, página 42 e 43. Próximo tópico: conceitos-chave dos estudos de Chester Barnard.
Enquanto desenvolvia suas atividades profissionais, suas experiências singulares de gestão como executivo, Barnard teve alguns insights únicos, ímpares sobre o mundo organizacional. Luzes. Barnard era um homem de luzes, de muitos insights. Apresentaremos, portanto, dada a sua importância para a gestão, algumas das ideias-chave que ele promoveu naquele momento histórico em que viveu. Vamos agrupá-las em 3 tópicos para efeitos didáticos, e você verá que todas giram em torno do comportamento do indivíduo. Aliás, a importância do comportamento do indivíduo, cuja variabilidade e impacto sobre a eficácia organizacional fora subestimada por muitos dos teóricos anteriores, recebeu em seus estudos um cuidado relevante. Ele destacou que os executivos deveriam trabalhar algumas características básicas no ambiente organizacional: observância às ordens, comunicação e outros pontos em que agrupou as características como responsabilidade gerencial e autoridade. Vejamos isso com mais detalhes a seguir. Conceitos-chave dos estudos de Chester Barnard. 1. Observância às ordens. Refere-se ao conceito de zona de indiferença. As solicitações feitas aos subordinados devem ter um acolhimento neutro e devem ser atendidas sem questionamento consciente de autoridade. Já os incentivos podem ser utilizados para expandir a zona de indiferença. No entanto, incentivos materiais por si sós são limitados quanto a seu poder de obter obediência e cumprimento das ordens. Assim, também se torna necessário usar o status, o prestígio e o poder pessoal. 2. Comunicação. Esse era o conceito central para Barnard. Ele considerava que os processos de decisão dependiam da existência de boa comunicação, como já vimos. Descreveu as características da comunicação e direcionou seu foco para a importância da comunicação na organização, tanto a formal quanto a informal, tanto a comunicação formal como a comunicação informal. 3. Outros pontos. São os seres humanos, com suas individualidades e singularidades, que compõem as organizações. E eles, por sua vez, têm motivações individuais. Toda grande organização inclui pequenos grupos, menos formais, cujos objetivos precisam ser alinhados com os comuns ao todo. São os seres humanos, com suas individualidades e singularidades, que compõem as organizações, e eles, por sua vez, têm motivações individuais. Toda grande organização inclui pequenos grupos menos formais, cujos objetivos precisam ser alinhados com os objetivos comuns ao todo. Esse foi o processo a que Barnard denominou de responsabilidade gerencial.
Outro ponto levantado por Barnard foi sobre a autoridade, a qual, na sua concepção, só existe na medida em que as pessoas estejam dispostas a aceitá-la. Novidade, mudança de paradigma. A autoridade tem muito mais que ver com a aceitação dos trabalhadores do que com os achismos e com as megalomanias dos chefes. Se o povo não aceitar, não se exerce autoridade. Outro ponto levantado por Barnard foi sobre a autoridade, a qual, na sua concepção, só existe na medida em que as pessoas estejam dispostas a aceitá-la. Portanto, para torná-la verdadeira e legítima, de legitimidade, o executivo precisa atuar objetivamente com 3 princípios básicos, de modo a garantir a eficácia da gestão por meio da comunicação. São eles: 1. Todos os componentes da organização devem saber e conhecer o que são e quais são os canais de comunicação. 2. Todos os envolvidos nos processos da organização devem ter acesso a um canal formal de comunicação. 3. As linhas ou canais de comunicação devem ser as mais curtas e diretas possíveis. Portanto, de conclusão, concluindo, se considerarmos todos esses pontos-chave para Barnard, é possível observar que, na sua concepção, a principal tarefa dos gerentes é criar sistemas para motivar os trabalhadores de acordo com os objetivos da organização. Assim, teremos pessoas que trabalham motivadas por um objetivo comum e não por obediência a uma autoridade. Nesse contexto, caberia aos gestores do nível mais alto da organização gerenciar os valores da organização. E chegamos ao tópico Teoria das Relações Humanas, dentro do livro Teoria Geral da Administração, do professor autor Alex Coutro, editorial Intersaberes. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor.